Hoje é um dos dias mais importantes do ano para o torcedor do Botafogo. Sim, o botafoguense quer tempo de alegria. Afinal de contas, o Botafogo tem vivido um momento meio que dramático, tanto dentro quanto fora de campo. Entretanto, para a felicidade alvinegra, parece que a virada de chave já pode ter começado. Depois das seguintes derrotas, a última partida do Botafogo foi uma vitória diante do Boa Vista. É verdade que era um jogo de Taça Rio, contra um adversário bem mais enfraquecido. Entretanto, é aquele mesmo discurso que eu prego para todos os clubes, rapaziada. Se perde, era vexame. Então, se ganhou, tem os seus méritos, né? Rapaziada, hoje o Botafogo enfrenta o Nacional de Potosí, jogo no Estádio Olímpico Newton Santos, o Newton, e o Botafogo decide a sua permanência ou não na Copa Libertadores. Vamos falar um pouquinho desse jogo, um pouquinho das novidades do Glorioso, mas antes eu vou pedir aqui para vocês, rapaziada, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu já vou pedir aqui perguntar para vocês, tá? Qual vai ser o placar desse jogo? Eu quero ler os comentários, então deixem aí os palpites de vocês, que no final do vídeo eu vou responder, obviamente, todo mundo aqui, tá? Meus amigos, vamos lá, hein? Hoje tem Botafogo Nacional de Potosí. E o que eu tenho para dizer sobre esse jogo? Convenhamos que o Botafogo é amplo favorito à vitória, correto? Isso não significa que o Botafogo já ganhou, não significa que o Botafogo já se classificou, mas convenhamos que é um adversário limitadíssimo, é um adversário muito frágil. Nós já vimos lá mesmo na altitude a fragilidade desse time, inclusive a imprensa brasileira até repercutiu, né, que o Botafogo teve as melhores chances do jogo, que poucas pessoas lembravam de um time brasileiro que teve tantas chances jogando contra um adversário lá em Potosí, porque realmente é muito difícil de jogar lá. Não à toa, a maioria dos times que vão perdem, mas não por conta só da qualidade dos times de lá, e sim pelos fatores geológicos ali da situação. Os caras estão jogando a quase 4.000 metros acima do mar, é um outro tipo de ambientação. Então a derrota do Botafogo ali não foi vexame, longe disso, todo mundo sabe. O Botafogo teve relativas boas chances, né? Teve com o Matheus Martins, teve com o Montoro, teve bola no travessão. Então, assim, se lá, que era o maior problema de todos, a altitude, o Botafogo já teve inúmeras chances, a tendência é que aqui no Newton Santos essas chances dobrem, tripliquem, enfim. O Botafogo, naturalmente, se o percurso natural das coisas caminharem para dentro do que se imagina, o Botafogo ganhará sem dificuldades, tá? Eu ouso dizer aqui que se o Botafogo conseguir abrir o placar cedo, a chance de haver uma goleada é enorme, tá? Então, o torcedor alvinegro vá confiante, porque apesar de ser um jogo eliminatório, apesar de possivelmente existe a possibilidade de um vexame em casa, eu não acho que o fim da Libertadores para o Botafogo acaba hoje. Eu não acho que o Botafogo será eliminado para o Nacional de Potosí. Mas, claro, sem subestimar os caras, tem que jogar bola, tem que correr atrás, tem que ralar a bunda no gramado, sim. Tem muita coisa a ser melhorada, mas ainda acredito que naturalmente o Botafogo vai reverter esse placar e vai se classificar hoje. Meus amigos, o Botafogo tem alguns problemas extra-campo, né? Vocês viram aí que teve essa situação do Luiz Henrique recentemente, em que o Betis começou a cobrar algum dinheiro do Botafogo por conta de transações ali, né, envolvendo Luiz Henrique, Eagle Football, Botafogo, Lyon e o Zenit da Rússia. Afinal de contas, né, segundo ali a versão do time espanhol, o Botafogo teria vendido, né, cedido os direitos do Luiz Henrique para a Eagle Football, que na época também estava administrando ali tanto o Botafogo quanto o Lyon. E essa venda do Luiz Henrique para o Zenit teria sido intermediada pelo passe no Lyon. Enfim, um rolo doido sinistro, tá? Muita coisa vai ser desenvolvida aí nos primeiros próximos dias, mas o Botafogo alega que não teve nada a ver, enfim. O Botafogo está se arrumando fora de campo, mas ainda tem muita coisa, muita bagunça ali, né, promovida pelo John Textor, pela Eagle Football, enfim. Coisas que o botafoguense tem arrepio só de pensar, porque afinal de contas, as coisas fora de campo parece que nunca tem terminado, né, as notícias ruins. Pelo menos o Botafogo já conseguiu sair do transfer ban, já está anunciando seus reforços, talvez mais jogadores possam vir até o final da janela. E como eu disse para vocês, o Botafogo já venceu na última rodada, venceu o Boa Vista, precisava quebrar esse jejum, né, seguidos de derrotas, que é incômodo sim, perdeu o clássico, o Botafogo estava jogando mal.
E talvez essa vitória contra o Boa Vista possa ter sido o começo, né? Virada de chave. É verdade que vencer o Boa Vista não resolve praticamente nenhum dos problemas, mas é um sinal de que tá tendo melhor ali, né? O Botafogo precisa dessa classificação hoje. Eu acho que em caso de eliminação, o projeto do ano do Botafogo fica muito comprometido. Porque ganhar o Campeonato Brasileiro, convenhamos que vai ser muito mais difícil. Se eventualmente o Botafogo chegar longe numa Copa do Brasil, que é um título inédito, vai ser muito feliz, vai ser muito contente para o torcedor do Botafogo conquistar essa Copa do Brasil, mas estamos falando aqui de um torneio que é muito complicado, que ali pela frente você vai ter adversários como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro, então não dá para contar só com isso, sabe? E na Libertadores, mesmo que você não ganhe, que pelo menos você faça uma campanha decente, você chega em umas quartas, numa semifinal ali, eu acho que o torcedor do Botafogo não vai ficar irritado, né? Convenhamos. E também existem as formas que você entra e que você sai. A forma que o Botafogo foi eliminado no passado da Libertadores deixou muito a desejar, né? Então o Botafogo precisa de uma resposta rápida, urgente. O time, apesar de todas as limitações, é um time infinitamente superior ao Nacional de Potosí. Acho eu que o resultado naturalmente do jogo de hoje tende a ser muito positivo para o Botafogo. Eu vou ser um pouco ousado aqui, tá no meu palpite, eu acho que vai ser 3-0 para o Botafogo. Do que eu vi lá em Potosí, esse time do Nacional é fraquíssimo, limitadíssimo. Então o Botafogo, se jogar 60%, 70% do que pode, ganha com o pé nas costas, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o placar do Botafogo hoje? Comentem aí. Como eu disse, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse aqui é o canal Papo Boleiro e todo dia a gente fala de futebol por aqui. Forte abraço, pessoal, tamo junto e a gente se vê logo mais nessas jornadas de Campeonato Brasileiro e também de Copa Libertadores.